pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você não me conhece, prazer, meu nome é Stephanie Ribeiro e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Mais uma vez eu queria desejar para vocês um feliz 2024, que esse ano a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente sonhou nos outros anos, mas nunca teve a coragem de realizar. E no vídeo de hoje, como um tema escolhido para o primeiro vídeo do ano, eu não poderia deixar de falar sobre o que mais tá pegando na minha vida agora, né, gente? Que é um dos sonhos que eu realizei de estar morando sozinha. E eu queria contar como tá sendo essa experiência para vocês, o que eu tenho conseguido ou não fazer, as dificuldades, como é que foram os primeiros dias, como é que eu tô me sentindo de verdade. Como alguns já sabem, alguns, não consigo falar alguns. Como algumas pessoas já sabem e outras não, eu tenho 22 anos, eu me considero uma pessoa nova por ter realizado já um sonho, assim, que eu tenho de muito tempo e por, tipo assim, eu pensar que eu nunca conseguiria realizar tão cedo. Às vezes a gente coloca muitos obstáculos, às vezes a parada tá ali pra gente poder conquistar e a gente fica colocando obstáculo, e aí vai dificultando, né, a nossa realização. Mas eu não deixo de ser uma pessoa muito nova pra estar fazendo isso. Até porque muitos me perguntam por que eu fui morar sozinha. Aí a maioria fala, porque você quer ter mais liberdade, porque você quer ter mais privacidade, levar quem você quer na sua casa. E essa não é a resposta certa, porque eu sempre tive privacidade, eu sempre tive liberdade, minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta comigo. Então, graças a Deus, eu nunca tive obstáculo nenhum na minha vida através da minha mãe. A gente sempre teve uma relação muito boa, então tudo que eu queria fazer eu fazia. Eu já era uma pessoa independente de muitos anos, eu sempre fui muito independente. E aí agora, então, a gente estava morando de aluguel há 2 anos, praticamente. Então a gente estava rachando 50% tudo, tanto aluguel, tantas contas. E no finalzinho, como eu comentei pra vocês, eu mesma já estava comprando o que eu queria comer e cozinhando o que eu queria comer. Pelo fato dela parar, tipo, de cozinhar e eu começar a ter essas responsabilidades também, isso aí mexeu muito comigo. Então isso foi meio que um impulso que eu tive para poder estar mais ainda pensando como seria se eu estivesse morando sozinha. A parte financeira vai aumentar um pouco, mas o restante eu já tô praticamente apta, né? Há muito tempo eu já tô apta a fazer isso. E aí, principalmente essa parte da comida, que eu acho que era o que mais pegava pra mim, porque eu nunca tive costume de cozinhar. A vida inteira foi minha mãe que cozinhou, então eu não sou aquele tipo de criança que tá aprendendo a cozinhar desde pequena e já sabe fazer de tudo, não. Realmente não, fui aprendendo aos poucos, uma coisa ou outra ela foi me ensinando com o tempo. Fazia tipo um arroz de vez em quando, uma carne moída, aí fritava alguma coisa que é fácil também, ou cozinhava um feijão pra ela, mas também ela que botava água, não era eu. Então eu sempre fui fazendo coisas simples assim, que me ajudava a sobreviver quando ela não tava. Mas depois então que criou o micro-ondas, aí ela deixava a comida pronta, eu só esquentava, então meio que ficou uma coisa muito confortável pra mim. E aí quando ela parou de cozinhar, eu tive que acordar pra vida, né, que senão eu ia começar a passar fome. Isso é uma coisa muito boba de se falar, óbvio que a minha mãe não ia me deixar passar fome. Mas a gente entrou num acordo que cada um compraria as suas coisas, e isso foi muito bom pra mim, pra eu criar mais ainda uma autonomia. Então eu achei muito interessante essa experiência. E eis que chegou o verdadeiro dia que eu tomei a iniciativa e falei, eu vou morar sozinha. Não importa como, nem quando, nem onde e nem de que forma, mas eu vou morar sozinha. E aí eu coloquei isso na minha cabeça e a partir daí eu comecei a trabalhar nisso. Primeiro eu comecei a me planejar financeiramente, aí eu já contei no outro vídeo como eu comecei a me planejar, não vou ficar repetindo aqui, senão vai ficar meio repetitivo e eu não gosto muito de fazer esse tipo de coisa. Mas aí eu comecei a me planejar dessa forma e depois eu comecei a ver casas. E aí gravei o vídeo pra vocês também, visitando algumas casas. Eu já tinha visitado 2 ou 3 casas antes, então juntando tudo deu ao todo umas 7 casas mais ou menos, 6, 7 casas. E aí eu simplesmente vim nessa, como vocês viram no vídeo eu fiquei apaixonada. E aí eu fui colocando prioridades, fui avaliando, né, o preço do aluguel, o que estava incluso ou não no aluguel, fui avaliando o bairro, como que seria para eu pegar ônibus, se tem ônibus, se não tem ônibus. Enfim, eu fui ali colocando as prioridades e eu cheguei ao ponto em que eu olhei e falei, cara, essa aqui é a única casa que supre com 90% de tudo que eu quero. Essa casa só tem um inconveniente, que é um pedacinho que eu tenho que subir, mas assim, comparado ao resto, cara, subir um pedacinho não é nada, né? Eu já subi em outros lugares que eu morei, então assim, isso daí não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, aproveitar enquanto eu tô nova também, que é bom que eu faço um exercíciozinho, porque depois que eu tiver mais velha, a gente sabe que não é assim que a banda toca, né? E eu também já tô aí com umas dores nas costas, no joelho, no ombro, desde que eu mudei eu tô com uma dor no ombro, que misericórdia. Aí eu já não sei se é de ansiedade, se eu dei algum jeito, não sei mais nem o que é. Só sei que o meu espírito físico já tá de velho. Então imagina se eu ficar sedentária, né? Desceu do ônibus, entrou em casa, saiu de casa, entrou no ônibus, aí sai pro trabalho, trabalha, volta pra casa. Aí se eu ficasse nisso também, ia ficar sedentária daqui a pouco, né? A academia eu tô podendo fazer,
Então vamos fazer um exercício aí pra melhorar isso aí. E aí assim que eu vi, eu já falei com ele. Falei, olha só, eu gostei muito, a minha resposta é 90% sim. Eu só preciso ver as outras 2 casas que eu já combinei, mas pode segurar pra mim que com certeza, se não tiver ninguém na minha frente, essa casa é minha. E aí eu já conversei, não tinha ninguém na frente, já fiz o Pix naquele dia mesmo pra ele segurar a casa pra mim. Quando foi no dia 1º, eu me organizei certinho e mudei no dia 3. E aí minha mãe me ajudou na mudança, acho que eu cheguei a mostrar pra vocês também, mais ou menos como é que foi, expliquei direitinho. E assim, foi uma maravilha, graças a Deus deu tudo certo, o tempo ficou bom, as pessoas contribuíram, deu certo, 2 aqui, 2 lá, e era tudo que eu queria, porque eu tava com medo danado de organizar as coisas na hora de todo mundo fracassar, né, gente? Porque hoje em dia as pessoas realmente estão muito sem compromisso, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí começa, né, gente? Começa um pouquinho da minha luta inicial. Eu sou muito ansiosa e às vezes a minha ansiedade me atrapalha. Muitas coisas que eu conquisto, às vezes eu não consigo sentir, né, viver, porque a minha ansiedade não deixa. Assim como foi com a minha moto, né? Eu comprei uma moto e a minha ansiedade não deixava eu curtir aquilo. Era um dos meus maiores sonhos e quando tava ali na minha mão, eu não conseguia aproveitar, apreciar o que eu tinha. Então, isso me atrapalha um pouco. E foi assim com a casa também. Eu mudei, aí no primeiro dia, a minha mãe veio, me ajudou na mudança, mas ela não dormiu aqui, eu dormi sozinha. E aí eu comecei a colocar 1001 coisas na cabeça. Primeiro porque tinha uma casa de marimbondo aqui, e aí tinha alguns marimbondos, eu já coloquei na cabeça que eles iam me morder e que eu ia inchar e que eu ia pro hospital. Porque eu realmente tenho alergia, não posso ser mordida por alguns insetos. Marimbondo é um deles, né? Até uma cicatriz aqui no braço de uma abelha que me mordeu no dia que eu tava fazendo autoescola. E como a casa também tava parada e a casa ficava aberta para arejar, entraram alguns mosquitos, aquelas formiguinhas de asa. Enfim, gente, eu sei que no primeiro dia que eu vim pra cá, começou tipo um monte de inseto voar, não um monte, né? Tô exagerando um pouco, mas um inseto ou outro voar, chegou uma formiga de asa morder minha orelha. Aí já começou a me dar um desespero. Eu falei, cara, eu odeio bicho porque como eu tenho alergia, eu sei como é que eu fico quando eu sou mordida. Então eu não gosto de ser mordida por bicho. E aí eu coloquei na minha cabeça que tinha muito bicho aqui, que os marimbondos iam me morder. E aí eu comecei a fechar a casa toda. Pelo menos se tiver fechado, eles não vão entrar. E aí foi aí que começou, né? Eu realmente fiquei com a casa toda fechada a princípio pra ninguém entrar aqui. Aí depois teve um outro problema. Eu não gostava da torneira da cozinha. Então fui lá, comprei uma torneira igual da minha mãe, que eu já estava acostumada a usar, e pedi ele pra trocar. Quando ele trocou, passou 2 dias, a torneira entupiu. E aí começou a sair uma água fina, sabe? Não dava pra lavar a louça. Eu fui na pia do banheiro, a mesma coisa. Aí eu já falei, pô, eu não consigo ficar em paz por causa dos bichos, agora eu não tenho água, não consigo lavar minha louça. Eu não tinha conseguido instalar o meu chuveiro, eu tava tomando banho de canequinha ainda. Eu falei, gente, isso daqui não vai dar certo. Aí choveu, começou uma goteira na minha cozinha, e aí caiu em cima do meu fogão, gente, em cima do meu fogão novo. Imagina o meu desespero se ia estragar o fogão. E aí eu falei, pô, não tem condições. Falei, mãe, não quero mais. Eu falei, eu não quero mais, eu acho que eu não tomei a decisão certa, e aí eu vou ver se eu arrumo outra casa. Enfim, começou um monte de baboseira na minha cabeça. Conversei com Deus, falei que eu achava que eu não tinha tomado a decisão certa, que eu tinha tomado a decisão errada, que eu não tava me sentindo em casa. Eu sei que eu arrumei uma arruaça na minha cabeça, colocando um monte de obstáculo pra mim chegar à conclusão de que não era pra eu estar aqui. Sabe? Quando você começa a enxergar problema que não existe, só pra você sair de um lugar, é como se você estivesse arrumando uma desculpa pra você fazer uma coisa que você quer. Só que na verdade não é o que eu queria era morar aqui e me sentir bem. Só que na minha cabeça, a minha ansiedade não deixava eu pensar assim. Então eu comecei a criar esses obstáculos. No segundo dia minha mãe dormiu aqui, aí também teve outro contratempo, quando a gente foi fazer comida o gás começou a vazar. Eu falei, gente, eu não acredito. Sinceramente, nossa, eu comecei a ficar muito chateada. Aí o gás deu errado, eu fiz a janta pra gente, a janta ficou mais ou menos que eu tive que parar no meio do caminho. Meia-noite eu tava ligando pro cara do gás pra ele vir me ajudar. Coitado, o cara ainda veio aqui, trouxe o gás, trocou tudo direitinho. Mas enfim, eu sei que foi mó luta. E aí eu conversei com o rapaz da casa, falei, olha, tem isso, isso, isso que tá me incomodando, não sei o que lá, porque eu não tinha fechado o contrato ainda, né? Então eu queria resolver essa situação primeiro, caso eu não quisesse ficar, eu já resolveria isso. E aí conversei com ele é super gente boa, né? Eu tava com esse monte de baboseira na cabeça, mas era só falar com ele que ele resolvia. E aí ele resolveu a questão da goteira. A torneira, simplesmente, era porque os antigos donos daqui, que estavam morando aqui, eles não eram muito cuidadosos, então a torneira estava entupida de lodo. Então era só eu desenroscar, tirar o lodo e botar que a torneira ficava perfeita. Em relação aos marimbondos, eles não me incomodam, né? Eu só tenho que tirar 2 casinhas que eles fizeram, que eu não sei quem vai tirar porque eu não sou,
Mas enfim, eles não me incomodam em nada. Bicho, parou de entrar mosquito aqui totalmente. E agora eu abro minha janela, abro minha porta, me sinto bem mais à vontade. Agora em relação aos meus móveis, eu já comprei mais algumas coisas. Como vocês podem ver, eu tô sentada no meu sofá. Gente, eu comprei um sofá que custou meu rim, sério, mas eu comprei o sofá que eu queria, ele é 3 em 1. Depois eu vou mostrar pra vocês, não vai ser no vídeo de hoje não. Mas assim, foi o maior investimento que eu fiz e eu sentia que eu precisava fazer. Porque, tipo, aqui a sala tem 4 metros e eu não tinha móvel nenhum de sala, então tava sentindo muito a casa vazia, sabe? Aí agora eu já dei uma ajeitada, já comprei umas coisas da cozinha também. Enfim, eu sei que, tipo assim, eu tô conseguindo comprar tudo. Comprar as coisas que eu tava precisando comprar. Eu olho assim e falo, eu preciso de tal coisa, eu vou lá e compro. Então eu sinto que eu tô conseguindo me realizar, sabe? Cada dia que passa, eu tô me sentindo mais em casa, eu tô começando a ver a minha casa do jeitinho que eu quero, eu tô começando a ficar em paz, né? A paz que eu não tinha conquistado ainda nos primeiros dias, eu tô começando a conquistar agora. E aí dia 3, fez um mês que eu tô morando aqui, então meio que eu demorei esse um mês pra eu me assentar, né? E aí a minha cabeça, ela tá bem mais tranquila agora. Eu consigo deitar, dormir em paz, acordar em paz. Consigo sentar aqui no meu sofá, olhar e falar, caraca, velho, é a minha casa. Eu sentar aqui, olhar as coisas e saber que foi eu que conquistei, tipo, tudo, né? A minha mãe me deu o armário de cozinha de presente e o resto foi basicamente eu que comprei tudo. Então, tipo assim, eu trabalhar, conquistar, eu não pensei que, tipo, isso ia chegar tão cedo. Pra mim, eu só ia conseguir morar sozinha, sabe? Tão distante. Eu só vejo que tá fluindo, que eu tô evoluindo, até como pessoa também. E isso é muito legal, gente. Só queria contar pra vocês que do desastre foi pra uma maravilha. E tá melhorando cada vez mais. Os meus planos são muito grandes. Eu pretendo ir mostrando aos poucos pra vocês, pra depois fazer um tour. Eu quero fazer o tour só quando tiver tudo montado, então talvez isso demore um pouquinho, porque eu não tô rica ainda, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse desabafo também. E que vocês curtam bastante. Se inscreve no canal pra acompanhar os vídeos. Deixa bastante like. Algumas sugestões aí no comentário. E até o próximo vídeo. Um beijo. Todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar. Sei que esse dia